Boa noite a todos. Como sempre falo para vocês, de vez em quando a gente tem que reinventar o Grêmio, né? Apesar que eu não tenho esse tempo, a gente joga a cada 3 dias, aí a gente viaja, o desgaste é muito grande e no momento que você muda o esquema tático do time, você precisa de um tempo maior para treinar. A gente tem treinado muito pouco. Mesmo assim, os jogadores assimilaram bem o esquema. O Grêmio fez uma belíssima partida, essa que é a verdade. Desde o início do jogo, se alguém merecia vencer a partida hoje, com todo o respeito ao Corinthians, foi o Grêmio, até pelas situações que nós criamos. Fizemos o segundo gol num momento muito bom da partida, onde nós estávamos bem. Infelizmente, nós tomamos o gol de empate no final. É lógico que a gente fica triste porque nós poderíamos sair daqui hoje contra um adversário muito poderoso com os 3 pontos, porque nós merecíamos a vitória pelo que a gente fez dentro do campo. Mas, mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Eu falo pouco de arbitragem, mas tem horas que é difícil se conter. A gente está sempre longe da família. A gente está sempre longe. O Grêmio é o único clube que não joga em seu estádio. A gente está sempre viajando. Toda hora a gente está trocando. Muita gente não sabe. A gente viaja a noite toda hora, para cima e para baixo. O sono do dia não é o mesmo sono da noite. Muita gente pode perguntar por que viaja à noite. Não, porque é o único horário que a gente tem as aeronaves para voar. É o único momento que a gente pode viajar de um lado para o outro, que o aeroporto está aberto. Enfim, todos esses problemas que ninguém sabe. Então, se eu estou cansado, eu estou desgastado quanto a isso, que eu não corro, imagino como é que está o meu grupo. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Então, fica difícil de se trabalhar. A gente trabalha sério, a gente viaja com 50, 60 pessoas para cima e para baixo. A gente tem que estar toda hora botando os jogadores para cima, alegria no trabalho, e eles fazem isso muito bem. A gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar, não é pênalti. Se entrar mais alguém, eu vou parar de dar entrevista. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians ele é muito grande. É um clube tão grande quanto o Grêmio. Tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram para a gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje o Grêmio está fazendo uma belíssima partida, aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti, não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians, não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera, a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio, infelizmente, deixou mais 2 pontos aqui. O que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer. Não venceu porque, né? Mais uma vez, o Corinthians não precisa disso. Isso é vergonha para o futebol brasileiro, é vergonha para a CBF. O presidente da CBF está onde? Está em Paris. E as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar?
Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. O Vasco está só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo. E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está nem aí. O que a gente vai fazer, né? É continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha, para chegar na hora do jogo, colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir, o Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? O ano passado foi a maior prova disso também. Quando o assunto é ter energia para ir além, a gente sai na frente. Porque todos os dias encaramos desafios, lutamos para superar limites e corremos para alcançar nossos sonhos. Levando o Brasil sempre como inspiração. Afinal, liderar é estar ao lado de quem se dedica para chegar mais longe. E isso é bom para todo mundo. Time Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Axilas queimando ao suar? Descubra o poder do cuidado com Dove Men 72 horas. Esse pedaço de madeira representa a pele da sua axila. Veja a comparação com outro antitranspirante. Dove Men te entrega uma melhor proteção, formando uma barreira ainda mais forte contra o suor e o odor, enquanto cuida da sua pele com 1/4 de creme hidratante. Dove Men Care. Só quem cuida realmente protege. Renato, aqui. Apesar do erro da arbitragem, o Grêmio estava ganhando o jogo e estava jogando bem, parecia inclusive mais perto do terceiro gol do que o Corinthians de empatar. Você tirou o Soteldo. A gente viu que ele reclamou, ficou irritado ali no banco. Não sei se foi por causa da saída, talvez você possa responder isso. Por que você tirou o Soteldo e você acha que a saída dele fez com que o Grêmio chamasse o Corinthians para o campo do Grêmio e aí depois saiu o gol de empate? Não. Eu coloquei o Arezzo, que é o jogador de área, que vem buscando o ritmo de jogo. Coloquei o Queiroz aí pelo lado direito, porque nós estávamos vencendo a partida, faltavam alguns minutos. O Soteldo estava bastante desgastado. Mas não foi por causa disso que nós tomamos o gol. Foi nosso que isso, já conversei com o grupo. Essas coisas não pode acontecer. Ele estava irritado ali no banco, como eu estava, como os demais jogadores estavam, justamente porque nós estávamos com a vitória nas mãos e nós tivemos umas falhas ali na hora do segundo gol do Corinthians que originou o gol de empate. Então, qualquer um fica irritado. Eu também fiquei e já cobrei deles no vestiário. Esse tipo de gol que a gente tomou, a gente não pode tomar, principalmente faltando 3, 4 minutos. E o jogo estava totalmente dominado. E as substituições foram exatamente isso. Coloquei sangue novo, justamente que o Corinthians estava atacando bastante aí pelo lado direito. Coloquei o Queiroz ali para fechar os espaços. Renato, você falou que foi erros e falhas no final do jogo. E eu queria falar um pouco sobre a parte mental, porque o Grêmio entregou o empate também contra o Palmeiras lá no Centenário, entregou o empate agora e você fala sobre essas falhas também dos jogadores. Está faltando um pouco de atenção nesses minutos finais? O que tem acontecido com os jogadores, principalmente quando a vitória parece estar bem encaminhada? Esse é um tipo de discurso que eu tenho com o meu grupo. Já conversei com eles agora no vestiário. No sábado eu converso com eles na hora de passar o vídeo. Sobre esses lances. Esses lances têm que ficar dentro de 4 paredes. Eu converso bastante com eles, cobro deles. Resumindo, é um pouco de falta de atenção de todo mundo. A gente não pode tomar os gols que a gente vem tomando. Já é difícil fazer gol. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção em todos os sentidos, em todos os setores do campo, com qualquer jogador do adversário, para que a gente não proporcione essas oportunidades com os adversários. Infelizmente, os caras estão chutando de fora da área e estão botando a bola onde que não tem jeito de chegar. Mas essa oportunidade para os adversários que a gente tem que parar de dar. Renato, em certo momento, numa coletiva, você falou que, por vezes, faltava vergonha na cara, ou tinha que ter vergonha na cara, para o restante da temporada. E hoje a gente viu um time com vergonha na cara, lutando do início ao fim, fora de casa, sendo superior e merecia a vitória. E que tipo de recado você deu para os jogadores por conta dessa atitude que você esperava há um bom tempo? E me permita falar mais uma vez da arbitragem, porque que tipo de justificativa
eles deram, na hora do pênalti, para vocês. Eu vi que estava o quarto árbitro feito uma barata tonta ali, tentando parar os dois bancos para não chegar perto do VAR. Mas que tipo de justificativa se deu para vocês que estavam ali participando daquela cena patética? Bom, o grupo, eu já dei os parabéns para eles, né, porque nós somos 2 gols hoje do Corinthians, empatamos uma partida onde nós poderíamos sair com os 3 pontos, que eram importantes, esses 3 pontos para a gente, que eu vou deixar de parabenizar meu grupo pelo que eles fizeram em campo. Eles jogaram muito bem, foram superiores, só que, como eu falei, faltou um pouquinho de atenção, principalmente ali no final do jogo, mas isso não tira o mérito dos jogadores. O que eles fazem, eles não falam, eles não deixam. É o trabalho deles. A gente se empolga um pouco, já toma um cartão amarelo, toma um cartão vermelho, a gente está ali, a gente cobra. Eu vi o lance no vestiário agora, um lance que o Kahneman mal encosta no adversário. E você sabe que eu sou sincero quando eu falo que se eu achei é pênalti mesmo, não vou só defender meu clube quando eu acho que realmente existiu o pênalti. Não existiu o pênalti. Se acontece em qualquer parte do campo, até pênalti a nosso favor, eu já ouvi os árbitros falar, não é força suficiente para marcar um pênalti. Mas aí é que eu falo, tanto é que o árbitro estava bem colocado no lance, ele não deu pênalti. Mas aí o que falta para a arbitragem brasileira é justamente a personalidade. Qual seria a personalidade do árbitro? Se o árbitro tem lances dentro do campo que ele não vê, o VAR vê, chama o árbitro. Mas tem lances que o árbitro vê, que nem o de hoje, que ele não deu pênalti porque não existiu. Se o VAR chamou ele pode ir lá, ver e pode continuar com a opinião dele, de negar o pênalti. Não, isso não é o suficiente para ser pênalti. Então, o problema da arbitragem do brasileiro, claro que não são de todos os árbitros, mas de alguns, quando o VAR chama, ele já vai na intenção de que o VAR viu. Às vezes é verdade, às vezes ele não viu uma coisa que realmente aconteceu e é pênalti. Mas no caso de hoje, ele vai estar vendo o lance, não é porque o VAR chamou ele que ele é obrigado a dar o pênalti. Ele não tem que dar o pênalti, porque o pênalti não existiu. A falta que originou o pênalti não existiu. Cara, então, eu falo, é difícil, por todos os problemas que o Grêmio, o único clube do futebol brasileiro, que não joga em sua casa, os jogadores não conseguem dormir de noite, a gente vive dentro de avião, para cima e para baixo, a cada 3 dias a gente tem uma decisão, a gente, mesmo assim, a gente muda esquema, a gente trabalha, a gente põe todo mundo para cima, na parte psicológica, na parte física, na parte técnica, na parte tática, para a gente vir aqui e ver um lance desse do VAR. Eu volto a repetir, o Corinthians não tem nada a ver com isso, o treinador do Corinthians não tem nada a ver com isso, o jogador não tem nada a ver, a torcida do Corinthians, eles são muito grandes. Mas esse tal de VAR, olha, eu vou te contar, é difícil de entender porque eles têm as ferramentas, eles não conseguem usar as ferramentas. Aí a pergunta fica, não sabe usar as ferramentas ou está mal intencionado? Aí vocês, agora cada um tem sua opinião. Porque o treinador chega aqui, fala, ele é julgado. O jogador chega aqui, fala, ele é julgado. Aí você vê alguns idiotas no VAR, que fazem um monte de M, e no outro jogo ele está lá no VAR de novo. Isso quando eu não estou dentro do campo apitando. E aí, o que a gente vai fazer? O nosso presidente da CBF, em Paris, e a gente está vendo essas palhaçadas. Em toda a rodada a gente vê uma palhaçada, ou mais de uma palhaçada. Hoje a gente viu mais uma. Volto a repetir, o Corinthians é grande, ele não precisa disso. O Corinthians não é culpado de nada. Mas essa vergonha do futebol brasileiro, com a ferramenta, ela tem que acabar. Ela tem que acabar porque fica difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar. Renato, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre algo que você já estava comentando, que o Marquezinho falou também na saída de campo depois do primeiro tempo, sobre a dificuldade que os jogadores do Grêmio, o elenco, vocês ainda vivem como um todo por conta da questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Você falou sobre a viagem para Chapecó. Terminou hoje o primeiro turno. O Grêmio ainda não está conseguindo jogar em casa. O quanto que isso ainda afeta mentalmente, o quanto que isso ainda desgasta você e ao elenco do Grêmio. Obrigado. Cara, o Grêmio é o único clube que não joga em casa. É triste. O clube não é culpado, nós não somos culpados. Infelizmente teve a enchente e o Grêmio não consegue jogar na arena. O Grêmio é muito forte dentro da arena. O Grêmio poderia hoje estar brigando pela parte de cima tranquilamente na tabela, se tivesse arena. Mas além de a gente não ter a arena, a gente tem que se deslocar o tempo todo. A gente não consegue treinar direito.
porque tem muitas vezes que a gente tem um pouquinho a mais de tempo para treinar, não pode porque tem que ir para o aeroporto, porque tem aquele horário para a gente viajar, só tem aquele horário da aeronave, a cada 3 dias é uma partida. Esse mês aqui, se eu não me engano, o Grêmio está em 3 competições, em 30 dias o Grêmio vai fazer 10 jogos, 32 dias, uma coisa assim. O problema é que a gente não joga que nem hoje e volta para a nossa casa. A gente joga, sai daqui e vai para um outro estado. A gente vai viajar a noite toda. O grupo não dorme, o grupo dorme 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, até meio-dia, não é o mesmo sono da noite. A gente trabalha sempre que a gente pode, a gente faz de tudo para a gente sair dessa situação, e a gente vai sair disso, não tenho dúvida alguma, e aí volto a ver um jogo desse, onde, né, a gente vê lá, ou não sabe usar as ferramentas, ou está mal intencionado. E com isso tudo a gente é prejudicado, porque ninguém está sofrendo mais que o Grêmio. E eu não quero que ninguém tenha pena do Grêmio, não. E não quero que ninguém ajude o Grêmio. A gente só não quer ser prejudicado. Só isso. Que apita o que é certo. O que está de errado não inventa. Como, né, aconteceu hoje. Esse que é o problema. Então, ninguém quer saber de todos os problemas que o Grêmio está vivendo. Somente nós que estamos trabalhando no dia a dia aqui, a gente sabe o que está passando. Aí todo mundo pode falar, o mesmo discurso de sempre. Então é só se colocar no nosso lugar. Todo mundo joga, volta para sua casa. Não estou culpando nenhum clube, que ninguém é culpado. Pega, joga, volta para sua casa, joga em frente à sua torcida, joga na sua casa, joga no seu estádio, volta, dorme. Qualquer estado, qualquer outro estado, e chegam e saem a hora que eles querem no aeroporto, tem aeronave, fretado ou não. A gente é totalmente diferente. A gente não tem estádio, a gente não tem casa, a gente não tem aeroporto, a gente tem que viajar quando aparece uma aeronave. E aí depende do horário desse. É por isso que toda vez que a gente viaja, a gente só pode viajar 10 e pouco da noite, aí até chegar no hotel tudo 2, 3 horas da manhã. Agora a gente vai pegar um voo de 2 horas para Chapecó. Que horas os jogadores vão dormir? Domingo tem que entrar em campo. O Vasco nem sequer jogou essa semana. Então ninguém quer saber desses problemas. Aí a gente trabalha, aí chega na hora do jogo, o que a gente vê? O que a gente vê? Não sabe usar a ferramenta, ou, né? É triste o futebol brasileiro, é triste.